que os planos de Deus podem dar errado? Será que Deus erra? Será que Deus falha em algum momento? Será que alguma vontade de Deus deu errado ao longo desses milhares de anos? Às vezes parece absurdo a gente pensar, né? A gente até se fazer esse tipo de pergunta, né? Será que Deus errou? Será que Deus errou comigo? Será que Deus errou com aquilo? Mas sabe, quando eu olho para Israel no Velho Testamento, para Israel no tempo do Evangelho, dos Evangelhos, parece que o plano de Deus deu errado. Israel tinha uma missão: ser luz para o resto do mundo, ser a bênção para o resto do mundo, mostrar Deus para as outras nações. Mas o que a gente vê é o contrário, né? Israel foi se fechando cada vez mais, se misturando com os pagãos. E quando a gente olha até para os apóstolos, né, aqueles que foram treinados por Jesus Cristo, eles não queriam falar de Jesus Cristo para os gentios, né? Precisou Pedro ter aquela visão dos animais, que os animais não eram mais impuros. Aí ele foi para a casa de Cornélio, e aí precisou Deus derramar o Espírito Santo na frente de Pedro, para ele finalmente, nossa, a gente precisa pregar para os gentios também. Então quando eu vejo essas coisas, né, quando eu olho para essa história da Bíblia, para a história de Israel, às vezes parece que o plano de Deus deu errado. Parece que o plano de Deus falhou. E sabe, Paulo escreve o capítulo 9 de Romanos para esclarecer um pouco dessas dúvidas, para responder esses pensamentos, para dizer, será que o plano de Deus realmente falhou? Será que o plano de Deus realmente deu errado? Ou será que Deus estava no controle de tudo o tempo todo? E Paulo começa esse capítulo 9, né, e ele vai dizer que ele está no versículo 2, tenho grande tristeza e constante angústia no meu coração. Esse é o sentimento de Paulo quando ele está escrevendo o capítulo 9. Ele está tomado pela tristeza, ele está tomado pela angústia. E aí eu convido você a ler o versículo 3 comigo novamente. Romanos capítulo 9, versículo 3. Olha a força das palavras de Paulo neste momento. Pois eu até desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo por amor de meus irmãos, os de minha raça, o povo de Israel. Deles é a adoção de filhos, deles é a glória divina, as alianças, a concessão da lei, a adoração no templo e as promessas. Deles são os patriarcas, e a partir deles se traça a linhagem humana de Cristo, que é Deus acima de todos, bendito para sempre. Amém. A gente vê a angústia de Paulo, a gente vê o sofrimento de Paulo, que ele fala, eu preferia eu mesmo ser condenado, ser separado de Cristo, se o meu povo, os judeus, fossem salvos. Porque quando a gente olha para o contexto de Romanos, quando a gente olha para o contexto do início da igreja, a gente sabe que a maior parte dos judeus estavam o quê? Perseguindo aqueles que pregavam o Evangelho, perseguindo aqueles que falavam de Jesus Cristo. E não só isso. Quem matou Jesus Cristo? O próprio povo judeu. E aí esses versículos vão nos mostrar uma coisa, que Israel tinha tudo para cumprir bem o plano de Deus. Israel tinha tudo para fazer a vontade de Deus, que era ser luz para o mundo, que era mostrar Deus para as outras nações, que era mostrar Deus para toda a humanidade. Israel tinha tudo. Israel tinha a adoção como filho. Israel era o povo escolhido de Deus. Israel era aquela nação que foi escolhida por Deus, preparada por Deus para cumprir a sua missão. Israel tinha a glória divina. Sabe, a presença de Deus estava no meio do povo de Israel. A gente sabe que as arcas, as tábuas da aliança, a arca simbolizava a presença física de Deus. Deus estava no meio de Israel. Deus estava no meio do povo judeu. A Israel pertencia às alianças de Deus.
E aí você pode pensar em várias alianças que eram entre Deus e Israel. Você pode pensar lá nas alianças com Abraão, onde Deus promete de fazer de Abraão uma grande nação e que dele viria a bênção para todo mundo. Você pode pensar na aliança de Deus no Monte Sinai com Moisés, com os mandamentos, com as leis, mostrando que se Israel obedecesse a Deus, Deus abençoaria Israel. Se Israel desobedecesse a Deus, viria castigo e sofrimento para Israel. Então, Israel também tinha a lei, todos os mandamentos. Israel conhecia toda a vontade de Deus. Conhecia todos os mandamentos, era só seguir o que Deus havia deixado escrito a eles. Israel tinha o templo, tinha o privilégio de adorar o Deus verdadeiro no templo, preparado por Davi, construído por Salomão para a adoração de Deus. Eles tinham todas as promessas. Você pode pensar nas promessas da salvação, nas promessas do Messias. Todas essas promessas foram dadas aos judeus, a Israel. Parece muita coisa, né? Mas não para nisso. Porque Israel tinha toda a história da nação deles mesmos. Eles tinham a história dos patriarcas, de Abraão, Isaque, Jacó, seus filhos e principalmente José. Eles viram Deus abençoando a nação durante toda a sua história. E mais do que isso, Israel tinha o privilégio de saber que Jesus Cristo, o Messias prometido, seria da descendência judaica, viria do meio deles. Israel tinha tudo para cumprir o plano de Deus. Mas o que Israel fez quando Jesus Cristo veio a essa terra? Quando Deus se fez carne e viveu neles? Eles mataram o Messias. Eles mataram o Salvador. Eles que por tantos anos esperaram o Messias, que esperaram o Salvador, que esperaram a que Deus cumprisse as suas promessas. Quando Deus assim fez, os judeus mataram Jesus Cristo. Não parece que o plano de Deus falhou? Não parece que Deus deu errado? Mas será que Deus falhou? Será que o plano de Deus deu errado? E Paulo responde essa pergunta de forma muito clara. Versículo 6. Não pensemos que a palavra de Deus falhou. Não pense que Deus errou. Não pense que as ideias, o plano de Deus deu errado. Porque a vontade de Deus aconteceu. E Deus não falhou. Deus cumpriu com aquilo que Ele havia previsto que ia acontecer. Mas como que isso é possível? Se o Messias morreu, se os judeus mataram Jesus Cristo? Paulo continua ainda no versículo 6. Pois nem todos os descendentes de Israel são Israel. E aí a gente precisa começar a entender a mente de Deus, o pensamento de Deus. Os judeus pensavam que bastava eles serem descendentes de Abraão, que bastavam eles terem nascido naquela terra, na terra prometida, isso era o suficiente. Mas a gente vê que para Deus não basta nascer numa terra, não basta ser filho de alguém, porque nem todos os descendentes de Israel são Israel. O verdadeiro Israel para Deus não é quem nasceu, não é quem se circuncidou, mas são aqueles que tiveram fé e obediência a Ele. E aí Paulo vai começar a explicar esse raciocínio nos próximos versículos. Olha comigo, versículo 7. Romanos capítulo 9, versículo 7. Nem por serem descendentes de Abraão passaram todos a ser filhos de Abraão. Ao contrário, por meio de Isaque, a sua descendência será considerada. Em outras palavras, não são os filhos naturais que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são considerados descendência de Abraão. Pois foi assim que a promessa foi feita. No tempo devido virei novamente e Sara terá um filho.
E esse não foi o único caso, também os filhos de Rebeca tiveram o mesmo pai, nosso pai Isaque. Todavia, antes que os gêmeos nascessem ou fizessem qualquer coisa boa ou má, a fim de que o propósito de Deus, conforme a eleição, permanecesse, não por obras, mas por aquele que chama, foi dito a ela: o mais velho servirá ao mais novo. Como está escrito: amei Jacó, mas rejeitei Esaú. Então Paulo começa a explicar que não basta ser descendente de Abraão, mas é necessário ser filho da promessa, ser filho da fé. Esses é que são os verdadeiros filhos de Deus, esses que são os verdadeiros israelitas. E aí eu trouxe uma pequena genealogia aqui para vocês, porque Abraão não teve só um filho. Você vai lembrar da história de Abraão, né? Abraão estava ficando idoso, cada vez mais velho, e ele e Sara passaram a duvidar um pouco: será que vai ter um filho mesmo? Vamos agilizar, né? Vamos ajudar Deus a cumprir seu plano. E aí eles pegaram uma serva, e Abraão teve uma filha com uma serva, um filho com uma serva, que é Ismael. Só que Deus havia prometido que Abraão seria pai de um filho com quem? Com Sara, o filho da promessa, o filho da fé de Abraão. E esse filho é Isaque. Então Ismael é filho de Abraão, mas ali ele já não é Israel, ali ele já não é descendente da promessa que foi feita a Abraão, mas Isaque sim. E aí vem um segundo exemplo, que Isaque teve 2 filhos, Esaú e Jacó. Quem que foi escolhido para dar continuidade à descendência de Abraão? Jacó. E quando que Deus escolheu Jacó? Quando ainda eles estavam no ventre. Jacó não foi escolhido por mérito, Jacó não foi escolhido pelas obras que ele fez, mas Jacó foi escolhido pela promessa de Deus, que o mais velho, Esaú, serviria ao mais novo. Então o plano de Deus já eliminou Ismael, já deixou para trás Esaú, e continua agora com Isaque e com Jacó. E aí você vai lembrar da história de Israel. Os anos vão se passando, Jacó teve muitos filhos, nem estão todos aqui, tem outros filhos de Jacó que não estão citados aqui, mas eu trouxe pequenininho 12 filhos de Jacó, e eles começam a ser Israel, né? Israel começa com as 12 tribos, né? Que tem os filhos de José também, formando essas 12 tribos. Só que chega um momento que Israel vai entrar em guerra civil. Você vai lembrar que Salomão vai morrer, e aí começa uma disputa pelo reino de Israel. E aí a gente vai ver que Israel se divide em 2. Israel ao norte, Judá ao sul. E aí a gente vai ver que Israel, rapidamente, né, Israel ao norte, rapidamente vai se desviar de Deus. Vai se misturar com o paganismo, vai começar a idolatrar, vai cometer atos terríveis, e Deus vai destruir todas aquelas tribos que ficaram ao norte. Como Deus havia prometido: se vocês forem fiéis e obedientes, eu os abençoarei. Se vocês forem desobedientes, eu castigarei vocês. E Israel vai ser destruído pela Síria. Mas Judá vai continuar fiel a Deus por mais um tempo. E Judá continua existindo como reino, ora obedecendo, ora desobedecendo a Deus. E esse reino vai continuar por alguns anos, até que um momento Judá também se desvia, quase como um todo. E aí a Babilônia vem, exila Jerusalém, sitia Jerusalém e destrói o reino de Judá. A história acaba aí? Não. E aí você vai lembrar de Daniel. Lembra de Daniel e seus amigos? Daniel e seus amigos são levados para o cativeiro, para a Babilônia, e lá eles escolhem não se contaminar com as carnes, com os alimentos do rei. Daniel e seus amigos escolhem o quê? Permanecendo, sendo fiéis e obedientes a Deus. E vai passar alguns anos,
chega o Império Persa, e Ciro vai libertar, autorizar que Jerusalém fosse reconstruída. E aí a gente lembra de Esdras, a gente lembra de Neemias, que vão conduzir milhares de pessoas de volta para Jerusalém. E Jerusalém vai ser reconstruída. E da descendência dessas pessoas, nasce quem? Jesus Cristo. Jesus Cristo nasce de uma descendência direta, lá de Abraão, como Deus havia prometido. Como Deus havia prometido a Abraão, dele nasce a descendência e a salvação para toda a humanidade. O que a gente precisa entender, meus irmãos, é que o plano de Deus jamais falhou. Porque mesmo quando tudo parecia errado, quando Israel foi destruído, quando Judá foi destruído, sempre houveram pessoas fiéis a Deus. Sempre tiveram pessoas com fé e obediência a Deus. E o plano de Deus, ele foi conduzido por esse grupo fiel, por esse grupo obediente, por essas pessoas de fé, que era um número pequeno em alguns momentos, mas era um grupo suficiente para que o plano de Deus acontecesse em toda a sua grandeza e perfeição. O plano de Deus sempre foi conduzido por um grupo pequeno de pessoas fiéis e obedientes a eles. O verdadeiro Israel não era quem eram os descendentes de Abraão, porque a gente sabe de tantas nações que são descendentes de Abraão e não são Israel. O verdadeiro Israel sempre foi as pessoas de fé e de obediência a Deus. O propósito de Deus sempre foi conduzido por essas pessoas de fé, de obediência e de perseverança a Deus. E Jesus Cristo veio ao mundo através de uma descendência judaica para trazer salvação para quem? Para eu e para você. Para nós, gentios que não somos israelitas, judeus de descendência. Por usar essa minoria, será que Deus é injusto? Será que por levar a salvação através de um grupo pequeno, Deus foi injusto? Olha comigo o versículo 14. Versículo 14 vai dizer o seguinte: e então, que diremos? Acaso Deus é injusto? De maneira nenhuma, pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Portanto, isso não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. Versículo 18: portanto, Deus tem misericórdia de quem Ele quer, e endurece a quem Ele quer. Deus não se sujeita a nenhuma vontade humana. A gente tem que se lembrar, meus irmãos, que Deus é soberano. Deus é o Deus Todo-Poderoso. E Ele conduz a vontade dEle, os planos deles, da forma como Deus quer. E Deus dá misericórdia a quem Ele quer. Deus dá compaixão a quem Ele quer. Não a quem nós decidimos ser justos ou não. Não a quem nós decidimos que merece a compaixão ou não. Deus é que sabe quem merece a compaixão e para quem Ele vai dar a compaixão dEle. Pois Deus é um Deus soberano. E Deus não se curva às vontades humanas. Mas nós que temos que aceitar as vontades do nosso Deus. Se fosse por vontade humana, nós não estaríamos aqui hoje. Se fosse por vontade humana, nós gentios não teríamos sido salvos. Porque a gente sabe que mesmo os apóstolos treinados por Jesus não queriam pregar a palavra para gentios. Mas Deus fez a vontade dele acontecer. E nós estamos aqui hoje. Sabe qual que é a prova que o plano de Deus está dando certo? Sabe qual é a prova que o plano de Deus aconteceu como Deus previa que ia acontecer? É o fato que você está aqui hoje, sentado, ouvindo a palavra de Deus e passou essa manhã adorando a Deus. Você é a prova que o plano de Deus tem dado certo. Você é a prova que Deus está cumprindo as suas promessas.
pois Ele prometeu que todos teriam a chance de ser salvos, que todos poderiam ser abençoados através de Jesus Cristo, e hoje você está aqui, a 11.000 quilômetros de distância de Israel, e você está adorando o Deus verdadeiro, você está servindo ao Deus verdadeiro. O Evangelho chegou aqui, você creu no Evangelho, você se arrependeu dos seus pecados, você confessou Jesus Cristo como Senhor e Salvador, você passou pelas águas do batismo porque o plano de Deus deu certo. E a gente não pode duvidar da soberania e do poder de Deus de fazer a sua vontade acontecer. Olha comigo o versículo 25. Versículo 25 vai dizer o seguinte: como ele diz em Oséias: chamarei meu povo a quem não é meu povo, e chamarei a minha amada a quem não é minha amada. Nós não éramos o povo escolhido de Deus. Nós somos gentios, a não ser que alguém seja judeu e eu não conheça. Mas Deus te chama de povo santo e exclusivo dele hoje. Nós, a igreja, nós que aceitamos Jesus Cristo, nós somos o povo santo e exclusivo de Deus, conforme Pedro ensina para cada um de nós. Nós não éramos filhos de Deus, mas através de Jesus Cristo e da presença interior do Espírito Santo, nós somos chamados de filhos de Deus. E isso é a prova que o plano de Deus tem dado certo, porque hoje você é filho de Deus, através de Jesus Cristo e da presença do Espírito Santo morando dentro de você. E hoje nós estamos aqui adorando o Deus verdadeiro, o Deus único, o Deus todo soberano, todo poderoso, porque esse era o plano de Deus, essa era a vontade de Deus. E agora, nos encaminhando para o final, eu quero te lembrar de uma coisa: o plano de Deus não acaba em você, o plano de Deus não terminou em mim, o plano de Deus não termina nessa manhã, mas o plano de Deus de levar a salvação para toda a humanidade continua ativo. E eu quero te lembrar de uma coisa, meu: Deus te chama para fazer parte do plano dele e para levar a salvação para as outras pessoas. Jesus Cristo certa vez disse o seguinte: vocês são a luz do mundo, assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Jesus Cristo também disse outra vez, pouco antes de subir aos céus: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. O plano de Deus continua. O plano de Deus ainda está acontecendo. E agora é chegado o momento nosso, o meu momento, o seu momento, o momento dessa igreja, de dar continuidade no plano de Deus, de continuar levando o Evangelho, de continuar levando a mensagem da salvação para as pessoas que estão lá fora. Deus nos convidou, Deus nos ordenou: vão e preguem o Evangelho, vão e levem a mensagem da salvação, levem a mensagem da esperança para as outras pessoas. E aí eu quero te lembrar, meus irmãos, que se Israel tinha muita coisa, nós temos muito mais. Nós temos a adoção de filhos, nós temos a glória divina, nós temos o privilégio de adorar, nós temos o privilégio de ter as leis, nós temos a história dos patriarcas, nós temos a história dos apóstolos, nós temos a vida de Jesus Cristo, nós temos a palavra de Deus completa. Mas sabe, nós temos uma coisa que Israel não tinha: nós temos o Espírito Santo de Deus habitando dentro de cada um de nós. Às vezes, pode acontecer, e eu já pensei isso às vezes hoje a gente pensa que o plano de Deus através da igreja está dando errado, porque a gente olha para o mundo religioso e nós vemos milhares de denominações,
milhares de igrejas, cada uma ensina uma coisa diferente uma da outra. A gente vê que muitas vezes as pessoas olham para as igrejas e perdem a fé em vez de acreditar em Jesus Cristo. Às vezes a gente tem esse pensamento. Às vezes a gente sabe que as pessoas têm raiva das igrejas, né? Pessoas querem acabar com as igrejas por falha, muitas vezes, nossa, da igreja. Às vezes a gente olha para a nossa igreja, e quando a gente olha para a nossa igreja, a gente vai ver defeitos na nossa igreja. A gente vai ver que tem coisas que a gente deseja melhorar na nossa igreja. Né? A gente pode pensar das pessoas, de comportamentos, a gente pode pensar da estrutura física. Às vezes a gente tem esse pensamento que o plano de Deus não está dando certo através de nós. Às vezes a gente olha para a nossa vida. Eu ainda tenho pecados. Eu ainda erro. Mas a gente tem que lembrar, meus irmãos, que o plano de Deus depende do poder de Deus, da soberania de Deus. E a nossa parte, meus irmãos, é ser aquele grupo pequeno. Essa é aquela minoria que permanece fiel, que permanece com fé nas promessas de Deus, que permanece obediente na palavra de Deus, que continua obedecendo à vontade de Deus. A gente não pode perder a confiança no nosso Deus. A gente não pode perder a confiança no poder do nosso Deus, porque é Ele que vai fazer o plano dele dar certo. Nós somos instrumentos nas mãos de Deus. E o meu convite nessa manhã, meus irmãos, é não perca a fé, não perca a confiança, continue obedecendo a Deus e continue levando o Evangelho de Deus para as outras pessoas. Leve, pregue, ensine, fale de Jesus Cristo e principalmente confie que Deus está no controle de tudo e Deus vai fazer o seu plano acontecer e nós estaremos com Ele na vida eterna. Amém? Oremos.